Hoje eu vou contar a você coisas que eu gostaria que tivessem me contado quando eu comecei a ser terapeuta na Gestalt Terapia. Eu, no seu lugar, assistiria esse vídeo até o final, porque é uma grande oportunidade que pode te economizar algum tempo, ajudar a ir direto ao ponto na vida, atalhar alguns caminhos para seguir na clínica e consolidar essa jornada, longa jornada que é a gente se transformar em psicoterapeuta na Gestalt Terapia. Então, receba aqui minhas boas-vindas neste canal, de YouTube, que é o canal Gestalt em Trama. Aproveita, curte, já fica por aqui. No meu tempo não existiam essas tecnologias, mas eu acho ótimo que a gente vai fazendo bons encontros por aqui. Meu nome é Magda Zurba, sou Gestalt terapeuta, docente, supervisora clínica em uma universidade federal, na UFSC, aqui em Florianópolis. Formadora de Gestalt terapeutas há mais de 30 anos. Então, vamos lá. Eu me lembro, assim, do meu primeiro atendimento, quando eu tinha só 22 anos, digamos assim, aquele frio na barriga que todo mundo tem, aquela sensação de que eu precisava fazer algo, assim, mais concreto para mostrar competência. Então, quando a gente começa a atender na clínica, a gente tem um pouco, cada um tem um pouco o seu jeito de se movimentar nessa área, né? Então, depois você pode até comentar por aqui, acho legal a gente ir tecendo essas tramas aqui, né? Comenta como é que foi a sua caminhada, como foi seu primeiro atendimento, como está sendo essa trajetória. Mas enfim, voltando para cá, hoje com tantos anos de estrada, assim, tantos atendimentos e com tanto tempo de docência, a gente percebe muita coisa que funciona e coisas que não funcionam nessa formação. Então a gente vê que muitas coisas que a gente estuda na teoria, na prática ela cria outra cor, ela vai... Tem coisas que ficam muito grandiosas e outras coisas que a gente achava que ia ser muito importante não são mais tão importantes. Então, assim, resumindo, se eu pudesse voltar no tempo, eu daria 3 dicas de ouro para a Magda jovem, sabe? E essas dicas que eu vou dar para você aqui. Então, vamos à primeira dica. Atenda, atenda e atenda sempre. Quanto mais você atende, mais você melhora. Não tem nenhuma outra forma de você aprender a ser clínico a não ser fazendo. Então, eu sempre dou esse exemplo. Não adianta a gente ter um monte de leitura sobre como fazer um bolo de chocolate. Se você não for lá fazer o bolo de chocolate, não tem como ser alguém que sabe fazer aquilo. Então, muitas pessoas se formam e quando até o estágio atendem, e depois que se formam, justamente quando deveriam continuar atendendo de algum jeito, com supervisão, com alguma forma de prosseguir, essas pessoas tendem a paralisar muitas vezes, até por um excesso de ética que está correto, tem que atender bem, né? Mas existem muitos recursos para você se formando sem parar de atender. Então veja, se você não tem condições financeiras de pagar um curso de especialização completo, daqueles assim que se chamavam antigamente de formação plena, vai mudando de nome em diferentes partes do país, se chama de maneira diferente, não sei como é que é aí na sua região, mas assim, planeje dentro do seu orçamento o que você tem condições de investir. Se, por exemplo, pagar uma supervisão para acompanhar um caso clínico que você atenda, 2, e assim você vai aumentando, né, os casos clínicos em que você não parou, não perde a mão, né. Outra forma são cursos online na internet, grupos de estudo. Eu não sei como funciona a nossa região, mas se engaje, continue no estudo. Mesmo que você não tenha condição imediata de pagar uma especialização que lhe daria mais segurança, mas se você parar, realmente enferruja. E fica cada vez mais difícil voltar para essa área, né? Então, no meu entendimento, se eu fosse dar uma opinião, me parece um melhor investimento custo-benefício que você investisse em alguma supervisão. A supervisão pode ser presencial, que é melhor, né? Eu sempre gosto da coisa presencial, pelas pequenas nuances da formação, mas não havendo essa condição, encontrando às vezes na relação até de poder investir, procure alguma coisa online, algum trabalho disponível, mas não pare de atender. Então a regra é atenda, atenda e atenda mesmo, sabe? Crie coragem para dizer o que não sabe e ir atrás do conhecimento. A segunda dica, bem específica para quem é da Gestalt terapia, é que você foque na presença terapêutica. A presença terapêutica é o pilar da nossa clínica. Então eu aviso isso para você, porque é muito conteúdo, é muita informação, a gente tem muitos dados, muitos vocabulários, e às vezes a gente não se dá conta que a presença terapêutica é o elemento principal no qual a gente tem que investir a nossa vida inteira
como terapeutas. Então, não se preocupe se você ainda não tem condições de comprar a melhor decoração para sua sala, sublocar o melhor espaço, num endereço chique, com luminária chique. Não é isso que faz toda a diferença. Acredite no que eu vou lhe falar, realmente não faz tanta diferença como parece ou como as pessoas que estão começando na área pensam. Porque o outro que está em sofrimento, que te procura para o atendimento, o que ele mais quer de você, que essa pessoa mais está precisando, é a tua presença terapêutica. A tua intervenção só acontece no contexto de presença terapêutica. Então, esse é o conceito-chave. Você pode até atrair pacientes com uma sala chique, mas você não vai sustentar a clínica. A pessoa acaba não ficando. Ela faz 1, 2 sessões e vai embora. Então, você pode comprar tudo, objetos, poltronas. Você não consegue comprar a presença terapêutica na tua formação da noite para o dia. É algo que você precisa lapidar, gastar tempo com isso, se interessar nessa formação. Você é o seu próprio instrumento de trabalho. Lembre-se disso. Então, lembre-se também que tem muita gente que investe em sala cara, que investe em mobília, que investe num monte de coisa, faz parcelamento e tal, e depois acaba não ficando na clínica. Por que você acha que a clínica não é tão desafiadora? Porque tem coisas que dependem da tua própria capacidade, da tua condição de ser terapeuta. Então, lembre-se sempre que o que te torna um profissional de excelência na clínica é a capacidade de estar presente. Então, vem a outra questão que você deve estar se perguntando. Então, como que eu vou estar tão presente? Como que eu elaboro melhor a minha presença terapêutica, né? Isso tudo tem a ver com a sua capacidade de fazer bons contatos, capacidade de olhar, de escutar, de sentir, de empatizar com o outro, inclusive de frustrar na hora necessária, né? Então, o paciente do outro lado vai perceber essa sua autenticidade, essa sua constância e vai se sentindo seguro no processo terapêutico, vai ficando, vai te recomendando, indicando para outras pessoas. Essa é uma peça-chave do processo clínico. Primeiro, porque a clínica não funciona sem uma boa presença terapêutica. É isso que estabelece a conexão. E também, por outro lado, além de não funcionar para o paciente, não funciona nem para você, porque você também não fica confortável nesse tipo de trabalho. Então, foque nisso. Procure trabalhar como você faz seu próprio contato. Isso é uma questão que você vai ver em terapia, em formação, em grupos de estudo, em supervisão. Mas esse é um tema muito importante na formação para um gestalterapeuta. A terceira e última dica que vou lhe passar hoje é a seguinte. Lembre-se que o sintoma, a queixa, né? Esse sintoma não está ali, não vem com outro para ser removido por você. Na Gestalt, a gente entende assim, com toda a psicopatologia fenomenológica, todo o estudo teórico que você já teve, né? Vamos levar isso para a prática. A gente vê o sintoma como a melhor resposta dessa pessoa para ajustar a sua vida, né, de maneira criativa, reorganizando o seu organismo em relação ao ambiente. Eu gostaria que alguém tivesse me dito, quando eu era mais jovem, não tente tirar o sintoma, não se preocupe tanto com isso, sem antes entender para que ele serve. É comum as pessoas atenderem na clínica querendo mostrar resultado, talvez um pouco por insegurança, outro pouco por conta dos novos tempos, com muita pressa, né? Tudo é para ontem. Então, o que eu diria para você? Calma, você não tem que curar o outro. Não é tua responsabilidade como terapeuta a depressão do outro. Você está ali, estar junto, estar nesse processo dialógico. Então, você não vai remover a depressão, não vai remover a ansiedade, resolver o conflito do outro. O sintoma, ele não é um erro do sistema emocional da outra pessoa. Vamos olhar esse sintoma como uma saída provisória, que essa pessoa está encontrando naquele momento. Então, ela faz aquele ajustamento criativo até conseguir ensaiar novos significados. E é justamente para isso que ela está ali na terapia com você, né? Para ensaiar esses significados junto na terapia. Então, na verdade, o terapeuta gestáltico, ele é alguém que recebe um convite para ingressar nesse sistema de significações da outra pessoa. Essa pessoa te consulta, te convidando, abrindo, te dando a chave, dizendo, entra, vem aqui comigo pensar sobre esses ajustamentos criativos. E aí sim você pode colaborar nas significações, nas ressonâncias dos acontecimentos, e até que outros novos ajustamentos criativos aconteçam
nesse processo e dentro dessa relação dialógica, e que a própria pessoa possa estabelecer outras maneiras de lidar com o mundo e outras formas de viver. Então, veja, foi somente quando eu conheci mais profundamente o sentido desse conceito de ajustamento criativo que eu realmente me pacifiquei como terapeuta, na relação terapêutica. Essa coisa de não ter tanta pressa, de deixar fluir, deixar o que tem que vir do fundo vir, o que vem como figura a gente trabalha, e respeitando essa resistência do outro. Porque se a pessoa está resistindo, ela de alguma maneira precisa dessa resistência. A gente precisa entender como que essa resistência chegou até ali, como surgiu, serviu para quê, quando que aquilo tudo foi importante, esses mecanismos que a pessoa está usando, e até que ela possa se livrar disso em algum momento da sua vida ali, na relação que se estabelece com você. Esse é um processo de ampliação de awareness, obviamente, né? A gente vai estabelecendo conexões, até o ponto que a própria pessoa consegue achar saídas no processo. Então lembre-se, se você quer ser um terapeuta em Gestalt terapia, primeiro você começa, depois você melhora. Não é assim que dizem hoje em dia? Então, não adie seu projeto de iniciar na Gestalt terapia. Lembre-se dessas 3 dicas de ouro que a gente conversou hoje. Atender sempre, aprender a ser presença terapêutica e aprender também a respeitar os ajustamentos criativos da outra pessoa. Se você conhece alguém que também gostaria de saber disso, aproveite e compartilhe, já curte esse vídeo, já segue o canal Gestalt em Trama, comente um pouco aqui embaixo das suas experiências em Gestalt terapia e vamos tecendo essa trama por aqui nos bons encontros. Nos vemos em breve em outras conversas gestálticas.